Salve, meus amigos, fala galera, estamos começando aqui mais uma edição do canal de vocês, do Outro Lado de Cá, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para esse ano que está começando, que é a política, né? Que vai mover aí os corações e as mentes de todo mundo, porque é ano de eleição e a gente tem muita coisa para debater nesse sentido, e a literatura e os livros, de maneira geral, tem muito para ensinar para a gente, né? Então, assim, eu vou começar o vídeo de hoje pontuando uma questão que eu acho muito interessante, que eu costumo dizer para as pessoas muito, assim, que é o seguinte, né? Usando esse dicionário aqui, né, que eu utilizo muito nas minhas pesquisas, que é o de radicais gregos e latinos do português, do Geraldo Moura, né? Que é da Universidade Federal do Espírito Santo, é um belíssimo trabalho, tá aqui, ó, né, um trabalho extenso e que lista aqui uma grande parte das palavras do português que tem origem no grego e no latim, né, e ele vai situando aí a simbologia de cada uma dos prefixos, sufixos e tal, né? E eu costumo dizer para as pessoas que, assim, se a gente inicialmente situar o que a gente quer dizer, do que a gente está falando exatamente, a gente eliminaria mais da metade das brigas e discussões que existem no mundo, né? Porque muitas vezes começa a falar sobre um assunto e um está falando sobre uma coisa e o outro está falando sobre outra, que não tem nada a ver com aquilo, né? Então isso muitas vezes contribui para a coisa acabar em briga e discussão, quando na verdade o mais interessante é a gente tentar, não exatamente concordar sempre, porque não é esse o objetivo, mas é pelo menos tentar falar um pouco ali sobre a mesma coisa, né? Ainda que com diferenças, né? Ou pelo menos partir de um mesmo ponto, né? E eu acho que o dicionário de etimologia, o dicionário comum mesmo e o de sinônimos ajuda muito a gente a construir esses laços mínimos ali no início da conversa, né? Então, assim, para começar, justamente para começar, eu vou usar esses dicionários, né, para poder situar o sentido do que é exatamente isso que a gente chama de política, né? Porque muitas vezes o termo é utilizado de uma maneira meio equivocada. Eu vejo, inclusive, muita gente, por exemplo, dizer: eu não gosto de política, eu não estou nem aí para política, como se isso pudesse acontecer, né? Como se isso pudesse existir, na verdade, né? O sujeito atravessa a rua, né, de um lado para o outro, ele tá pisando num asfalto que foi, né, a política que colocou ali, né? Então não tem alternativa, assim, né? Ou você tenta se situar minimamente nesse mundo, ou você vai fingir que não existe uma coisa que está ali, está interferindo em tudo, no preço dos alimentos, enfim, né? Eu poderia dizer aqui tudo, na verdade, né? Então, assim, para começar, vamos partir de onde a gente está querendo, né? A política, ela tem, no significado do dicionário comum, ela tem vários significados, né? Mas basicamente dois sentidos, né? Significa o conjunto dos fenômenos e das práticas relativos ao Estado ou a uma sociedade. E 2, habilidade no trato das relações humanas. Então, os dois significados eles têm conexão com a ideia de conjunto, né? Aonde tem conjunto, aonde tem conexão entre várias pessoas, relações humanas, tem política, né? Provavelmente, quer dizer, certamente no caso do náufrago, por exemplo, não havia política, né? Ele estava ali isolado, né? E ele não tinha que fazer política ali, ele tinha que se virar sozinho, né? Quando tem mais de um, você tem uma relação humana em jogo, então já existe política, né? E aí vamos entender por que isso é assim, né? Porque tem uma origem essa palavra, porque a gente já está partindo do sentido comum de hoje, né? E assim, então, outra coisa que eu acho que ajuda bastante também é o dicionário de sinônimos, né? Porque a gente entende mais ou menos o que a gente está falando, o que significa aquela palavra, né? E política, vocês desculpem a voz aqui que eu estou saindo de uma gripe, tá? Mas vamos tentar manter aqui o nível da fala, vou tentar, né? Mesmo com esse finalzinho de gripe aqui. Então,
os sinônimos para política tem vários também, tá? E os principais seriam de civilidade, sagacidade, urbanidade, jeito. É interessante, inclusive, que o brasileiro tem aquela coisa do jeitinho, né? Que é uma questão muito complexa, que não é tão evidente assim. Eu trabalhei isso no meu mestrado, vou inclusive tentar trazer para vocês algumas reflexões aqui sobre isso também, futuramente, né? Ao longo do canal aqui. Mas enfim, tudo isso, essa ideia de civilidade, de urbanidade, isso é muito importante, porque isso tem a ver exatamente com aquela ideia de relação que a gente estava falando no início, né? E aí o mais interessante aqui é a gente pegar a etimologia, que é para saber de onde nasceu essa palavra política, né? E aí a gente retoma aqui o dicionário do Geraldo de Moura, né? Que é esse dicionário aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, tá? Que tem me ajudado muito nos últimos anos aqui nas minhas pesquisas. A partir dele a gente percebe que a palavra política deriva do grego polis, né? Que significa cidade, que gerou a palavra que está conectada, na verdade, com a palavra polites, que significa cidadão. E esse polis, né, que é uma espécie de prefixo ali, ele significa cidade. Então, cidade, cidadão, né, é justamente essa ideia da formação de uma cidade que surge na queda, né, na crise derradeira de um reino. E aí, um ponto importantíssimo para a gente entender está aqui em outro livro, né, sempre os livros aqui para poder ajudar a gente a compreender essas coisas. Esse livro genial, que chama-se As Origens do Pensamento Grego, de um pesquisador chamado Jean-Pierre Vernant, tá? É uma indicação muito boa da editora de Fel, aqui no Brasil, tá? Um livro fininho, tá? Tem 100 e poucas páginas, 140 páginas, mas assim, muito bom, muito bom. E tem uma frase dele aqui, quer dizer, um trecho aqui que eu acho importante da gente citar, porque ele é muito importante, na verdade. Tá? É na página 10, aqui logo no início. Então ele diz: quando no século XII, antes de nossa era, o poder micênico desaba sob o ímpeto das tribos dóricas que irrompem na Grécia continental, não é uma simples dinastia a sucumbir no incêndio que assola alternadamente Pilos e Micenas. É um tipo de realeza que se encontra para sempre destruída. Toda uma forma de vida social centralizada em torno do palácio que é definitivamente abolida. Agora é importante. Um personagem, o rei divino, que desaparece do horizonte grego. E aí ele continua, né, dizendo que o desaparecimento do rei pôde desde então preparar ao termo do longo, do sombrio período de isolamento e de reconsideração dos fatos que se chama a Idade Média Grega, uma dupla e solidária inovação, a instituição da cidade, o nascimento de um pensamento racional, que é justamente o nascimento da filosofia, né? E aí ele completa na página seguinte um trechinho aqui rápido de 3 linhas, que ele diz: época de mutação que lança os fundamentos do regime da polis e assegura, por essa laicização do pensamento político, o advento da filosofia, né? O que ele chama de laicização do pensamento político, a gente pode inclusive entender como laicização, simplesmente, né? Porque é tornar laico, né? Ou seja, não religioso. Essa é a grande sacada, né? A política nasce exatamente quando começa a entrar em crise o mito grego e, portanto, o registro religioso, né? É evidente que ele não morreu, não desapareceu, pelo contrário, continua até hoje, é muito atuante, mas o fato é que a política nasce como uma espécie de deslocamento que substitui o registro dos mitos. Porque o que é o registro dos mitos, né? Um monte de coisa que a gente poderia falar sobre isso, mas basicamente ele cria uma conexão ali sem muita discussão, né? Já a política é o contrário, ela cria a problematização, a discussão, o embate, o confronto de ideias ali, né?
Então é óbvio que ela nasce na crise do discurso religioso, inclusive no discurso religioso ligado ao rei, porque o rei era uma figura divina na Terra, né? E aí a gente tem, é evidente que eu não vou falar aqui, né? Isso aqui é uma introdução ao assunto, eu não vou falar nem um décimo do que tem que falar, porque inclusive tem uma quantidade de livros gigantescos que a gente poderia utilizar aqui, né? Tem um monte aqui, né? Eu separei um monte aqui, mas não dá para falar nem da metade. E a gente vai falando aos poucos aí, né? Com o desenrolar do canal, tá? Mas o fato é que depois de um tempo o discurso grego entra em declínio, né? A gente tem a Idade Média. Eu estou falando isso para a gente chegar mais para o tempo atual, né? Porque eu quero falar de uma coisa recente aqui para a gente situar um pouco o que é a política hoje, né? Então, a Idade Média é uma espécie de crise desse registro político, né? A Idade Média é a religião tomando conta e fazendo valer ali o seu, né, o seu caráter meio que de monogamia, vamos dizer assim, né? O seu caráter monolítico, melhor dizendo, né? Então, e aí isso vai por 1000 anos, né? Até mais ou menos ali 1400 e tanto, que começa realmente a fazer uma curva de novo para chegar no Renascimento, né? Inclusive um dos textos mais importantes desse período está ali no final do século XIV, se não me engano, que é a Divina Comédia do Dante, que começa ali a inflar os espíritos, né, em direção a outros caminhos, né? Agora, o deslocamento de fato se dá no Renascimento, que é ali por volta do ano de 1500 e tal, e você tem um trabalho ali que é de 1513, que é o trabalho que é um dos mais discutidos até hoje, né, na ciência política, que é O Príncipe do Maquiavel, né? Tá aqui, ó, nessa ediçãozinha aqui da Martin Claret, né? O Príncipe comentado pelo Napoleão Bonaparte, né? Essa edição aqui, tá? E parêntese aqui interessante, é importante dizer inclusive que o Maquiavel ele é meio que injustiçado em certo sentido, né? Porque inventaram uma palavra aí que é o maquiavélico, né? Para poder representar o Maquiavel, só que não existe um consenso, né, de que o Maquiavel tenha feito esse livro especificamente para ensinar os príncipes a enganar as pessoas ou coisa do tipo, né? Que é mais ou menos essa pecha que fica ligada a ele aí, com esse adjetivo que foi criado em cima do nome dele, né? Inclusive como é o nome dele aqui, o comentador, né, o Marcílio Marques Moreira, ele faz um comentário interessante aqui, né, que ele diz: essa ambiguidade, na medida em que se estende às formas de governo, foi um dos enigmas do pensamento político de Maquiavel, que mais intrigou seus intérpretes e mais ampla controvérsia provocou. E aí ele vai falando que o Maquiavel é apresentado desde um arauto implacável do duro poder dos príncipes, do uso cruel da força bruta, até um defensor da liberdade do povo e sutil mestre da arte de resistir à opressão dos príncipes, né? Quer dizer, então, o livro ele pode ser entendido dessas duas formas, né? Tanto no sentido de um estímulo ao poder dos príncipes, como uma espécie de alerta para as pessoas, né, do que pode acontecer quando o príncipe age dessa maneira, né? Então, isso aqui já é a instauração de algo político, porque minimamente é publicado, né? Porque a igreja tinha o Index Prohibitorum, né, que todo mundo mal ou bem conhece, né, que era o índice, né, de livros proibidos pela Igreja Católica e que continuou vigorando mesmo depois do fim da Idade Média, né? Só que ali passou a conviver com outras instâncias de poder simbólico, inclusive o surgimento da imprensa, né, com Gutenberg, porque a Reforma Protestante foi um pouco isso, né? As pessoas, né, exigindo ali que a Bíblia fosse traduzida do latim para as línguas vulgares da Europa, né? Enfim, e só o fato desses livros estarem sendo traduzidos já é uma afirmação de algo político, porque você estabelece uma relação mínima, né? Na medida em que os textos eram proibidos antes, só os integrantes da igreja podiam ler e traduzir e ensinar as pessoas o que estava ali. Ninguém tinha acesso àquilo, né? Então, enfim, isso aí já é a instauração de uma atmosfera política, em certo sentido, né?
E aí a gente chega, na verdade tem, né, se desenrola uma quantidade gigantesca de eventos aí nesse inteirinho entre a atualidade e o Renascimento, quer dizer, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a instauração do Estado moderno, Adam Smith, Karl Marx, o surgimento da burguesia, o proletariado, o colonialismo do século XIX, início do século XX, a Segunda Guerra Mundial, né, a Guerra Fria e a globalização e tudo mais, para chegar até hoje. Né? Claro que a gente vai falar, todos esses assuntos eles comparecem em maior ou menor medida nos livros, na literatura, tanto na ficção quanto na filosofia, né? E a gente vai poder falar de tudo isso aqui ao longo do canal, né, conforme forem surgindo os assuntos, né? Porque o ano está só começando. E então, assim, e aí a gente chega, eu quero chegar com vocês, né? Na verdade, só para indicar aqui mais duas coisinhas legais aqui, que é essa coleção, esse livro aqui, né? Que são duas edições, que é a dos clássicos da política, né? Do Francisco Verfort, tá? Que é apenas é uma introdução ao assunto. Claro que o ideal é sempre você acessar os textos propriamente ditos, né? Então aqui nesse primeiro volume tem o Maquiavel, tem o Hobbes, tem o Montesquieu, né? E o Rousseau. Então, quer dizer, o mais legal é você acessar os autores, mas é sempre bom ter essa literatura de apoio também, porque você minimamente ali tem um diálogo com os comentaristas, que também é importante, né? E tem o número 2, tá? Que, tá vendo? O número 2 que traz o Kant, o Hegel, né? Tocqueville e o Marx, né, para poder fechar aqui essa ordem, tá? E aí a gente chega nos finalmente, né? Na verdade eu queria falar um pouco aqui sobre este romance, tá, do nosso grande Saramago, né, que é o escritor português, que inclusive este ano é o centenário do Saramago, né? A gente tem muita coisa para comemorar nesse sentido, né? Porque além dele ser o único escritor de língua portuguesa a ter vencido o prêmio Nobel, né, para além disso, é um grande escritor, é um grande romancista, né, é um romancista, eu diria, brilhante, né, e tem obras fantásticas, assim, e esse ensaio, esse romance aqui, que é um ensaio sobre a lucidez, tá, ele é a história, aí que entra a conexão mais estrita que eu quero fazer da ficção, da literatura ficcional com a política, né? Porque o ensaio sobre a lucidez do Saramago é exatamente a história de um país que tem uma eleição e de repente todo mundo, a maioria esmagadora, vota em branco, né? E aí, num determinado momento, o governo sai do país e aí deixa a sociedade se virar ali sem essa instância de mediação ou de, enfim, uma instância governamental que é a instância democrática, né? Pelo menos o que a gente entende até hoje, né? Existem várias discussões, tanto entre os capitalistas quanto entre os comunistas, né? Os pensadores de direita, os pensadores de esquerda. Se você for ler no extremo de todas essas vertentes, tem sempre alguém sugerindo o fim do Estado, né? O anarquismo, por exemplo, que é a vertente contra o Estado da esquerda, dos comunistas, né? E existe um neoliberalismo radical que vigora também por aí, que sugere que o Estado termine também, o Estado mínimo, né? Do Estado mínimo para baixo, né? Tem gente que sugere que o Estado realmente acabe. É uma discussão que a gente pode fazer durante o ano aí também. Agora, o interessante é que o Saramago, nessa história, constrói esse enredo, nessa essa problemática aqui, ele vai pontuando várias situações complexas que vão acontecendo, né? E uma das questões que eu acho legais aqui, apenas para deixar para reflexão para vocês, é o seguinte: a história que o Saramago monta é um pouco focada no sentido de tentar apresentar as contradições da ideia de liberdade, né? Porque a ideia de liberdade ela é muito menos evidente do que parece, né? A liberdade ela vai desde você, né,
estar ali com um aparato simbólico e material razoável que te permita funcionar de uma forma, né, muito rica no ambiente que você vive, né, sem nenhum tipo de restrição, né, mais veemente, né, ou mais estúpida, enfim, né, como já aconteceu muitas vezes na história, mas ela também é meio paradoxal, porque se a gente pensar bem nessa ideia de liberdade, né, em certo sentido, uma das figuras mais livres que existe é o tirano, né? Porque o tirano, ele pode fazer o que ele quer. Ele tem carta branca para matar, tem carta branca para prender quem ele quiser, tem carta branca para ditar a lei que ele quiser, né? Por isso que a fronteira entre ditadura e liberdade é sempre muito tênue, né? E a política é uma instância de sustentação do debate em relação a isso, né? Sustentação do diálogo, sustentação da reflexão, né? A filosofia nasce junto com a política, né? E, de certa forma, a literatura também nasce junto com a política, porque, né, as publicações começam a acontecer, né? Os textos dos primeiros filósofos, né, que estão inclusive compilados aqui pelo Gerd Bornheim no Brasil, tá até aqui o livrinho, né, se vocês quiserem ver, tá essa edição aqui, tá? Enfim, tá? Então eu acho que o Saramago é uma ótima pedida para a gente começar a discutir política nesse ano aí, porque esse livro aqui, Ensaio sobre a Lucidez, é um romance fantástico e ele é inclusive uma continuação de alguns elementos do romance anterior dele, que era o Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme, inclusive, feito por um brasileiro, né? E, enfim, né, você lendo o Ensaio sobre a Cegueira e depois lendo o Ensaio sobre a Lucidez, você inclusive entende melhor o Ensaio sobre a Cegueira, porque tem muitas coisas que estão transsignificadas aqui nesse livro, né? Então é isso, pessoal. Então, de início, para a gente começar a falar sobre política, eu acho que é um retratinho aqui mínimo, mas razoável para a gente entender do que a gente vai começar a falar sempre que esse assunto surgir. É evidente que ele não é o único que vai comparecer aqui, tem muitas outras coisas para a gente falar, né? Porque a literatura é um mundo, é um vasto mundo, inesgotável aqui de temas, mas esse ano realmente é um ano de eleição, então vai aparecer muita coisa aí. A gente vai, inclusive, nos próximos vídeos aqui, conversar sobre essas diferenças entre esquerda e direita, né? Sobre as diferenças entre determinados projetos para o país ou projetos que não são para o país, enfim, tá? E eu espero que a gente consiga estabelecer esse diálogo, que vocês participem aqui bastante também, com ideias, com contribuições, com comentários, e que a gente faça também aqui, né, um bom uso da literatura para poder entender esse assunto e conseguir chegar no final do ano com uma percepção melhor do que está acontecendo e entendendo de fato a importância da política, né, e quanto ela é importante para a nossa vida e para o futuro do país aí, da nossa sociedade. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Grande abraço e valeu!